Oi, gente, hoje eu trouxe para vocês uma coisa que muita gente me pergunta, mas que eu geralmente não uso no meu Notion, talvez eu passe a usar, depois desse vídeo, que é a utilização de gráficos estatísticos, representar os dados na nossa tabela de uma forma mais visual e até dinâmica. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês dois principais sites onde vocês podem gerar esses gráficos e embedar na sua área de trabalho. Para exemplificar, o uso aqui de gráficos no Notion, eu vou duplicar aqui junto com vocês o template de controle financeiro, de finanças simples, que eu já compartilhei aqui no canal, mas que agora está disponível aqui na página de templates. E a partir disso, a gente consegue acessar o template, tem uma dica aqui embaixo de como vocês podem manter isso de forma sustentável, E aqui eu consigo, ao clicar em duplicate, fazer com que esse template agora faça parte do meu dashboard do Notion. Então, nesse template eu tenho uma forma bastante simples de organizar as finanças. Eu tenho aqui um espaço para descrição, para tags, para identificar ganhos e gastos, as entradas e saídas, a data dessa ação, o valor e também o balanço geral, Então, se foi uma entrada, vai aqui estar com o valor positivo. Se foi um gasto, já vai constar aqui no balanço como um valor negativo e a gente consegue ter esse somatório final. E aqui ainda algumas categorias para esse gasto, E para que a gente não fique aqui, com todos esses valores, de todos os meses misturado, a gente pode até usar filtros, Mas eu posso também utilizar views para esses filtros. Então, nessa view de janeiro eu só tenho, as operações aqui de janeiro. É claro que esse template vocês vão poder apagar tudo isso, Colocar as tags que vocês quiserem e adicionando aí os valores e as datas, tudo certinho. Então, digamos que eu queira uma representação gráfica aqui desses ganhos e gastos. Então, aqui o que é que eu posso fazer? Eu vou indicar para vocês dois sites principais. E o primeiro deles é o Notion Charts.io. E com ele a gente tem acesso a 5 gráficos gratuitos. Então, vocês só precisam se cadastrar. Eu vou me cadastrar aqui com a conta Google. E a partir disso, o que a gente vai precisar é justamente conectar a nossa conta do Notion com a conta aqui no Notion Charts. Então, eu vou conectar a conta. Eu tenho aqui algumas permissões que eu vou precisar ativar. Então, eu vou selecionar a página que eu quero. Então, aqui nesse caso, é a página de finanças simples. Por que eu preciso definir a página? Porque o Notion Charts ele vai identificar as databases que constam nessa página e assim a gente consegue acessar mais facilmente essas informações. Então, eu vou permitir o acesso. Ele vai procurar pela database, encontrou, Então eu vou clicar aqui para criar o gráfico, Então eu vou selecionar a database, aqui controle financeiro. E aqui eu vou definir, que eu tenho várias propriedades, Então uma coisa que eu gostaria de ver é a questão dos valores por categoria, então os gastos ou ganhos por categoria. Então eu vou selecionar aqui a opção categoria para ficar no eixo X e os valores aqui no eixo Y. Então ele já gera para mim aqui um gráfico do tipo gráfico de linha, E eu tenho 9 opções para personalizar aqui o meu gráfico. Lembrando que o que é importante nesse momento não é a beleza do gráfico, mas aquele tipo de gráfico que vai representar com mais clareza e com mais sentido até as informações que eu selecionei aqui para serem representadas. Então, nesse caso, é um gráfico adequado, Eu tenho aqui clareza, de cada uma das categorias. Ele trouxe os valores aqui organizados de 1000 em 1000. Mas aí eu vou testar outros tipos de gráfico. Então, esse gráfico também aqui é muito bom de representar, Assim como o gráfico de barra. O gráfico de pizza, ele vai trazer essas informações, em porcentagem. O gráfico de rosca também. A gente tem aqui, esse outro gráfico que é do tipo radar, Aqui o gráfico de área, traz aquela mesma ideia do gráfico de linha. Aqui a gente tem uma representação baseada em CADs. E aqui também, já trazendo essa proposta da área também, eles chamam de Trip Map. A gente pode definir aqui um título. E aqui a gente consegue personalizar um pouco. Nós podemos deixar essa opção Multicolor ativada. E aí ele vai escolher aleatoriamente cores diferentes para cada categoria. Ou Single Color, onde a gente vai definir uma única cor para representar aqui todas as categorias. Nesse caso de categorias, eu gostaria de ter a possibilidade de escolher as cores, porque aí eu deixaria aqui as cores
parecidas, né, semelhantes às cores da categoria da database, né, aqui das tags. Aqui a gente consegue, né, deixar disponível ou não o título desse gráfico e também as legendas, né, aqui. E as opções aqui de baixo, se eu quiser adicionar algum texto, né, representação aqui. Aqui do lado direito, eu consigo fazer um agrupamento e eu ainda posso criar aqui, ó, algumas formas de organização. Então aqui por categoria e aqui a ordem ascending está em ordem alfabética e nesse caso aqui ao contrário. E se eu for, né, organizar por valores, ó, interessante porque facilita essa visualização, a gente vê a categoria de menos gasto, né, até a de maior gasto, dependendo aqui, ó, de como a gente quer, né, essa ordem. Então, depois que eu salvo, né, o meu gráfico, voltando para o dashboard, eu tenho aqui a opção de copiar o URL. E aqui, na minha database, né, eu vou poder aqui logo abaixo, colar esse link e criar embed, né, para que essa representação seja embedada aqui na minha página. A gente consegue também, ó, redimensioná-lo e ele se adequa bem, ó, né, a espessura aqui, o comprimento que a gente determinar. Vou, por exemplo, ocultar o título. Ele vai atualizar aqui, ó, clicar em refresh. Prontinho, assim como os valores, ele também faz essa atualização. Bom, nesse sentido seria interessante, né, que a parte de renda talvez não aparecesse, ou então que a gente pudesse realmente filtrar por período. Então, para isso, vamos lá, utilizar os filtros, né? O filtro aqui eu vou utilizar a tag, e a tag vai representar gasto, aqui equals, né, igual a gasto. Então, ao aplicar, agora a gente não tem mais, né, os valores relacionados a ganho. Então, eu vou atualizar aqui e a gente tem, né, só as categorias de gasto. Se eu quero aqui essa representação só dos dados de janeiro, eu vou tentar fazer isso aqui. Então, eu vou adicionar um filtro relacionado à data. E aqui eu vou definir antes do dia 1 de fevereiro. E vou aplicar. Então, aqui, ó, quando eu fizer o refresh, eu vou ter só os valores de janeiro. Então, os filtros relacionados à data são bastante limitados, né, mas dependendo aí do objetivo, essa ferramenta já pode atender. Lembrando que a gente pode, ó, aqui no nosso dashboard, utilizando essa versão gratuita, né, criar até 5 gráficos. E para que a gente possa fazer upgrade, eu não vejo a necessidade atualmente, mas a gente precisaria pagar, né, quase $4 por mês. A outra opção é o Notion to Charts. Só que essa opção, novamente, né, também tem essa versão gratuita, né, tem algumas funcionalidades a mais de personalização, no entanto, ela só permite a criação de um gráfico, né, na sua conta gratuita. Então, aqui eu vou criar uma conta e vou precisar conectar, né, o meu Notion Workspace. Novamente, algumas permissões aqui e vou selecionar a página de finanças simples. Prontinho. Agora eu clico aqui em Create Chart, né, e eu vou ter apenas 7 opções, né? Vou selecionar o mesmo tipo e vamos selecionar a database. Ele ainda dá a opção aqui, ó, se a gente não encontrar facilmente, né, de colar o link da database. Esse link vocês podem ver aqui, ó, nos 6 pontinhos e copiar o link, mas aqui ele já encontrou, então eu vou para a próxima etapa. E aqui novamente selecionar, né, esses eixos. Ele dá até o tipo, né, categoria do tipo select, o tipo da propriedade, e aqui number. E vou criar o meu gráfico. Então, ó, ele tem uma aparência, né, mais clean até. E aqui dentro, depois que a gente seleciona, a gente ainda pode mudar as opções, né? Então, bem legal também pra gente comparar. Então, vamos lá, né? Controle financeiro, eu vou deixar oculto, né, o título. Então, uma única cor que eu posso escolher ou múltiplas cores.
E aqui a legenda dos dados, né? Porcentagem, valor ou nenhum, deixar apenas a representação. Vou deixar aqui junto do valor. A cor, né, do plano de fundo eu posso mudar também, né? E aqui novamente eu tenho, né, os eixos. Aqui novamente eu posso selecionar algumas opções de ordenação, né, desses valores. Então aqui, por exemplo, os valores nessa ordem aqui, ou nessa, né? Então crescente ou decrescente. E aqui os filtros. Eu vou adicionar novamente um filtro, né, que corresponde a tag equals, novamente, gasto, relacionado à data. Aqui sim ele permite que eu defina um prazo, né, ó. Então, de 1 de janeiro a 31 de janeiro. Isso sim, era justamente isso que eu queria. Aqui a gente tem ainda outras opções, ó. E aqui a gente ainda consegue definir alguns períodos mais dinâmicos, né? Mas esse aqui já me atendeu muito bem. Então, só gastos de janeiro. Então, depois disso eu copio o link. E para isso eu preciso clicar aqui em Share to Web para ficar disponível. E vou deixar essa opção aqui mesmo, padrão. Vou copiar o link. E agora aqui embaixo, ó, da minha database, vou copiar o embed. E agora a gente tem, ó, essa visualização que também vai de acordo, né, com as dimensões que a gente está propondo aqui. Fica ainda um comercialzinho aqui, né? É um link direto para o site. E além do botão de refresh, né, que a gente tem aqui, a gente ainda tem a opção de definir, né, para o modo noturno. Então, é muito legal também. No entanto, lembrando novamente, né, que a gente só consegue criar aqui um gráfico. Então, escolham bem aí qual é a database que vocês querem, né, criar essa representação. E lembrando que, com relação a filtros, então, por exemplo, depois que você acompanhou aqui o mês de janeiro, quer acompanhar agora o mês de fevereiro, vocês vão precisar voltar lá no site para definir novamente aqui, ajustar os filtros, né? E aí, acharam útil? Então, curte o vídeo e se inscreve para mais. Até o próximo.